Olá pessoal! Nossos vídeos são direcionados para quem deseja dicas para provas objetivas, aquelas de marcar. Vamos separar os vídeos por temas e matérias, além de disponibilizar alguns exercícios resolvidos e apostilas. Então, podemos começar. A parte especial do Código Penal começa com o título 1 dos crimes contra a pessoa. Em geral, para a prova é bom você saber que engloba 6 capítulos, entre os artigos 121 e 154b. Então, se você tiver que responder quais as espécies de crime que constituem os crimes contra a pessoa, a resposta é crimes contra a vida, lesões corporais, periclitação da vida e da saúde, rixa, crimes contra a honra e liberdade individual. Para decorar, a dica é pensar na importância desses crimes. Quando se fala em pessoa, a coisa mais importante é proteger a vida. Logo, o capítulo 1 fala dos crimes contra a vida, aqueles que podem causar a morte de alguém. Depois, o Código se preocupa com os crimes praticados por quem não deseja a morte de outra pessoa, mas deseja causar ferimentos. Então, o capítulo 2 é das lesões corporais. Prosseguindo, o legislador já tratou das condutas que podem causar mortes e lesões. Então, passa a falar sobre condutas, ações e omissões que têm potencial para pôr em risco a vida e a saúde de uma pessoa, formando o capítulo 3, da periclitação da vida e da saúde. Lembrando que periclitar significa pôr em perigo. Prosseguindo, o capítulo 4 é muito específico, tratando da rixa, que é aquele grande tumulto ou desordem, movido por brigas e hostilidade, pondo em risco a segurança de várias pessoas. Depois, vamos aprofundar esse tema. No capítulo 5, o legislador já conseguiu especificar os aspectos relativos à proteção física da pessoa. Então, começa a se preocupar com a parte moral e especifica os crimes contra a honra. Já no capítulo 6, protege a pessoa, assegurando a sua liberdade, selecionando em seções condutas proibidas com o objetivo de assegurar a liberdade da pessoa, protegendo seu domicílio, suas correspondências e seus segredos. Assim, como o direito à vida, o direito à liberdade é uma garantia constitucional decorrente da Constituição redigida após anos de ditadura militar, em que torna-se muito importante ser defendida pela lei penal. Sabendo disso, podemos começar a ser mais específicos, tratando cada um dos capítulos de forma aprofundada. Então, dessa forma, o que você precisa saber sobre o capítulo 1 dos crimes contra a vida? É muito bom você saber que eles estão localizados entre os artigos 121 e 128 do Código Penal. São 8 artigos com muitos parágrafos e incisos. Vamos ver todos. A princípio, é fundamental saber que os crimes contra a vida se desenvolvem entre o homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. É de extrema importância lembrar de uma peculiaridade dos crimes contra a vida, que, por previsão constitucional do artigo 5º, inciso 38, a linha D, caberá ao tribunal do júri, ou seja, ao júri popular, o julgamento daqueles praticados na modalidade dolosa. Note, o júri irá julgar os crimes dolosos contra a vida, mesmo que apenas tentados. Crimes culposos não são julgados pelo júri. Observação geral feita, partimos para o artigo 121 do Código Penal. Começando no caput, onde está o homicídio simples, matar alguém. Ou seja, crime material, que exige o resultado para sua consumação. Aí surge uma questão. O homicídio simples não é crime hediondo. Só que eu não posso afirmar que o homicídio simples nunca será crime hediondo. Porque, se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por uma só pessoa, terá a causa de aumento, sendo homicídio simples, mas um crime hediondo. Mas a gente vai chegar nas causas de aumento. Seguindo a ordem do Código, o parágrafo 1º do artigo 121 trata do caso de diminuição de pena, ou homicídio privilegiado, quando o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3 se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. O agente, impelido por motivo de relevante valor moral ou social, está tomado por esse valor, forçado a reagir por um desses motivos. O que vai medir o valor moral é um aspecto subjetivo, observando que o agente atuou com um sentimento nobre dentro do seu âmbito pessoal, mas com medida no homem médio.
Já no valor social, não existe esse caráter pessoal, mas um sentimento comum. O importante é que o agente esteja impelido pelo motivo no calor dos fatos. Isso precisa de prova. Se não consegue provar esse aspecto temporal, não é homicídio privilegiado, mas homicídio com atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha A do Código Penal. Não é diferente quando o Código fala em sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Sob o domínio reflete a intenção do legislador em limitar o homicídio privilegiado para casos em que o agente está absolutamente envolvido pela violenta emoção, sem dispensar o aspecto temporal. Se o agente está sob influência de violenta emoção por ato injusto da vítima, dispensando o aspecto temporal, não é homicídio privilegiado, mas homicídio com atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. A jurisprudência fala que é uma atenuante residual, aplicada quando não se tem prova do momento dos sentimentos que conduziram o agente.